Hoje nós vamos falar sobre a questão número 118 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos degenerar, regredir? E a Terezinha falou, que o palestrante vai esclarecer. Na verdade, quem vai esclarecer é a doutrina espírita. Eu vou tentar atrapalhar a doutrina espírita o menos possível, Então nós vamos refletir sobre essa questão que está lá no capítulo 1 do livro 2 do Livro dos Espíritos. Aí a gente, às vezes, repete algumas coisas. Opa, sempre bem. A gente repete algumas coisas aqui na frente, no grupo de estudo. E às vezes a gente repete há tanto tempo isso, no meu caso, desde sempre, porque eu sempre fui espírita. Alguns termos, algumas referências, algumas expressões, e a gente às vezes não para pensar o que elas significam e nem para pensar que às vezes tem alguém que está vindo pela primeira vez no centro espírita, E aí a gente lê assim, capítulo 1 do livro 2. Mas o Livro dos Espíritos não é um livro só? Como é que é livro 2? Aí a gente vai entender como é que funciona esse livro, que é um livro composto de perguntas e respostas. Foram perguntas que Kardec e a sua equipe desenvolveu, e em diversas ocasiões eles faziam a mesma pergunta em diversos locais para diversos espíritos. E os espíritos em todos os lugares respondiam a mesma coisa. Por isso nós temos uma universalidade de conhecimento. E por que livro 2? Porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. A primeira parte refere-se ao livro de Gênesis. Então vai falar como surgimos, vai falar de Deus, vai falar de milagres, de coisas desse gênero. Na segunda parte, nós temos a parte referente ao livro dos médiuns. Então nós vamos falar dos fenômenos, dos espíritos, das suas manifestações, do espírito imortal que somos. Na terceira parte, nós encontramos as leis morais, as referências evangélicas dentro da doutrina espírita, que são referentes ao Evangelho segundo o Espiritismo. E lá na quarta parte, nós vamos ler a parte referente à justiça divina, as aflições, as recompensas e os débitos futuros, que remete-se ao livro Céu e Inferno. Então, agora fazendo a propaganda aqui do grupo de estudo da Novo Horizonte, quem quiser saber mais, ou de repente já pensa assim, que viagem esse guri está falando de 4 livros dentro de um livro só? Vem para o grupo de estudo, Jorge? Então nós vamos encontrar a questão 118 lá no livro 2, ou seja, onde falamos do livro dos médiuns, dos espíritos, do mundo dos espíritos, que somos todos nós. E nós vamos encontrar essa questão. Podem os espíritos degenerar? Para começar, o que é degenerar? Regredir. Podem os espíritos regredir? E aí os espíritos nos respondem o seguinte: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento de que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. A palestra era isso, pessoal. Vamos todos em paz. A gente costuma brincar nos grupos de estudo que tem, às vezes, o grupo de estudo é 1h30, 2 horas, a gente fica 1h30 debatendo sobre uma ou 2 questões do Livro dos Espíritos ou algum trecho da doutrina. E aí a gente diz assim, uma pergunta só dá para fazer uma palestra. E esse é um caso. Podem os espíritos regredir? E os espíritos nos dizem em alto e em bom som, não. Mas daí a gente vai pensar na nossa vida e vai refletir assim, mas tem gente que regride. Tem gente que estava indo tão bem, daqui a pouco erra os pés e vai lomba abaixo. Como é que os espíritos me dizem que não regride? E aí a gente tem que desconstruir a resposta para fazer algumas reflexões que vão nos levar ao entendimento. Ou não, mas vamos tentar.
Podem os espíritos regredir? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Bem, quando nós compreendemos o que nos distancia da perfeição, a gente não regride. A gente diz, opa, peraí, é assim que se faz. Então, daqui em diante eu sei como se faz. Perfeição. Todos nós somos espíritos imortais, caminhando na jornada evolutiva. Criados simples e ignorantes por Deus, destinados à perfeição. E estamos aí no meio do caminho, mais para cá. Perfeição. Quem que nos lembra? Jesus. Qual é o nosso modelo e guia? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem, Jesus. Então Jesus é o nosso melhor modelo de perfeição. E o que me distancia de Jesus? E aí a gente vai buscar lá na Lei de Progresso, questão 785 do Livro dos Espíritos. O que entrava o progresso do homem? O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Todos nós, com exceção de algum espírito de luz que esteve aqui presente, desencarnado ou encarnado, todos nós, em maior quantidade ou em menor quantidade, possuímos dentro de nós vulcões de orgulho e de egoísmo. E aí, essas duas chagas vão dar origem a tantas outras, né? A vaidade, os preconceitos, a nossa arrogância, a nossa petulância, a nossa avareza, a nossa possessão pelas coisas e pelas pessoas. Então, o que nos afasta do Cristo é o orgulho e o egoísmo. O que distancia e o que diferencia o nosso modelo comportamental do modelo comportamental de Jesus é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Jesus fazia todas as suas escolhas pensando no mundo e não em si mesmo. Porque senão ele não tinha se deixado crucificar. Para pegar um exemplo bem claro. Ó, chegou 2 soldados, 2. Não eram vários, 2. Algemaram Jesus. Uma algemazinha de ferro. Veja bem, ele tinha andado sobre as águas, transformado elas em vinho, multiplicado os pães e os peixes, curado centenas de doentes, e uma algemazinha ia segurar ele. Eu tenho para mim que se ele quisesse, tinha transformado em borboleta a algema. O que ele faz? Vai de boa. Aí Pedro se enfurece, e eu gosto bastante dessa história porque eu sou meio Pedro. Tira a espada e corta a orelha de um dos soldados. Pedro é meio espírita de vez em quando. O que Jesus faz? Pedro, embainha a tua espada. Vai lá, pega a orelha do soldado. Como diz o Haroldo Dutra Dias, deve dar uma limpadinha para tirar a sujeira. Cola de volta. E diz assim para Pedro: Pedro, deixe que me levem. Bem igualzinho que nem a gente faz. Chega alguém para te caluniar, para falar uma coisa que é uma mentira, para te culpar de um crime que tu não é responsável, e tu diz assim: vai, me leva. Aí chega alguém para te defender e diz: não, deixa assim. Eu estou citando um exemplo.
Se eu trouxesse a Bíblia aqui, que é um livro desse tamanho, a gente fosse ler todo o Novo Testamento, do início ao fim, a gente ia encontrar exemplos em que Jesus age de uma maneira completamente diferente do que eu, o Có, o Jorge, a Cida, todos nós. Porque o nosso primeiro impulso nas nossas escolhas é movido pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Então, quando a gente compreender isso, nós vamos avançar. E nós não vamos mais regredir. Só que compreender não é eu ler aqui e entender o que está escrito. Que se fosse assim, eu estou lendo essa pergunta aqui desde 2005, quando estava na evangelização. Se fosse só ler e entender, eu já era espírito de luz. Nós precisamos compreender com o coração e colocar em prática. Para daí sim diminuir essa distância no comportamento que tem entre nós e o cara. E aí a gente segue. Quando o espírito conclui uma prova, fica com um conhecimento que não esquece mais. Ou seja, quando concluímos uma prova, adquirimos daquela experiência um conhecimento que não perdemos mais. E a Victoria teve algumas semanas atrás aqui fazendo uma palestra sobre autoconhecimento. E eu lembro de uma frase que ela falou na palestra e eu disse para ela, essa frase aí eu nunca tinha pensado dessa forma. Que ela falou o seguinte, a gente tem um ditado popular que é errando que se aprende. E aí a gente repete, né? A gente repete no esporte, a gente repete no colégio, a gente repete para as nossas crianças, a gente repete para nós mesmos. É errando que se aprende. Só que não é errando que se aprende. Errando se erra. Porque assim, errando que se aprende. Aí semana que vem erra de novo. Mas não aprendeu? Não, mas agora vai, agora aprendeu. Aí semana que vem erra de novo. Mas não tinha aprendido 2 semanas atrás? Não é errando que se aprende. É compreendendo o seu erro, adquirindo conhecimento e mudando. Eu errei, não dá nada. Agora eu aprendi. Será? Eu compreendi ou eu entendi? Porque quando a gente erra, a gente olha e só, olha, errei aqui, ó. Não era fermento de pão, era fermento de bolo. Por isso que não cresceu. Agora, compreender é eu, a próxima vez que for fazer a receita, usar o fermento certo. É mudar. Consertar o que estava errado. E quando eu faço isso, eu concluo uma prova. E quando eu concluo uma prova, eu adquiro conhecimento. E nós dizemos aqui também que vivemos num mundo de provas e expiações. O que são as provas e o que são as expiações? As provas são aqueles desafios em que eu olho para a minha vida e diz assim, pode mandar que isso aí eu já dou conta. As expiações são as minhas faltas do passado que eu venho agora expiar, pagar o débito, pagar a conta. Vamos fazer o seguinte analogia. As expiações é os boletos que tu já tem e que tu tem que pagar. Uma prova é um trabalho que tu vai realizar para ganhar uns troquinhos. Então vejamos a diferença. Quando concluímos uma prova e não uma expiação. Então diz, eu estou sofrendo aqui na minha vida, está ruim, está difícil. Mas eu vou sair daqui, eu vou ser um ser iluminado. Não.
Tá só pagando dívida. Quando tu conclui uma prova, aí sim tu está adquirindo conhecimento do Espírito e progredindo. Aí quando a gente estava lá desencarnado, no plano espiritual, planejando a nossa vinda para cá, a Cida olhou no fundo da alma do mentor dela e disse assim: pode me colocar lá na diretoria da Novo Horizonte em 2018, que eu vou me virar. Olha, Cida, é bastante trabalho, é um comprometimento de mais um dia na semana. Não, mas pode vir que eu sou caponense e não me entrego. Aí a Cida encarna, chega lá no Novo Horizonte. E aí a Cida começa a reclamar. Ah, mas hoje vem aquele Guilherme de novo. Eu vou ter que gravar ele ainda, botar no Facebook. Que guri miserável. A Cida está cumprindo a prova? Não. A Cida transformou a prova dela numa expiação. Dela e dos outros. Claro que esse é um exemplo, né? Fictício, né? Sim, claro, com certeza. Não, o espírito de luz. Odeio. Nós precisamos ter a consciência. Estamos passando por dificuldades, todos nós estamos. Se tem alguém aqui que não está passando por algum tipo de dificuldade, seja o nível que for, está no planeta errado. Este é um planeta de provas e expiações. Ou tu está expiando, ou tu está passando por uma prova. Só que durante passar essa prova, se tudo o que eu faço é reclamar, é achar que está ruim, achar que todo mundo está me atrapalhando, que eu não mereço aquilo, eu não estou concluindo uma prova. Eu estou passando uma expiação. E muitas vezes nas minhas reclamações, adquirindo um novo débito. Então a gente precisa se orientar sobre isso. E finalizando a pergunta, os espíritos respondem assim: pode permanecer estacionário, mas não regride. Aí eu olho para a minha vida e eu vejo que em muitas esferas eu estou sentado, escorado na parede e estacionadinho. E aí, onde quase todos nós estamos na eternidade. A gente chegou num estágio de espírito e aí a gente se inflou de comodidade, de agora eu sou bom, agora eu não mato mais ninguém, não mando pra forca mais ninguém, não queimo quem tem mediunidade na fogueira. Então agora eu sou um espírito bom. Aí eu estaciono. E na aula de evangelização, uns 2 semanas atrás, nós estudávamos esse tema lá na SEAC. E eu levantei a pergunta assim no momento de... Não devia ter feito, né? Com uma turma de 15 anos de idade, eu perguntei assim: vocês discordam de alguma coisa? Aí eu me coloquei assim, né? No meio de Pompeia, com o fogo pegando. E um deles disse assim: eu não concordo com aquela pergunta que diz que espírito não regride. E bem na semana eu estava preparando essa palestra. E eu pensei, não, estou preparando a palestra, né? Isso aí vai ser fácil. E aí eu cometi outro erro. Eu disse para ele: por quê? E ele veio. E ele veio firme. Ele disse assim: porque tem o Hitler, né? Aí eu disse para ele assim: tudo bem, a aula de evangelização acabou, vamos para casa. Aí a gente para refletir, né? E Hitler é um bom exemplo, porque se tem alguém que errou os pés nesse planeta, ele com certeza é um deles, né? E aí a gente para refletir, trazendo sempre
para o contexto das nossas vidas. Porque eu acredito que o Espiritismo é isso. A gente se trancar num quarto e ficar lendo as 5 obras de Kardec, mais todas as obras adjacentes, para nós mesmos, é uma coisa. Agora, eu colocar na prática no nosso dia, então a gente tem sempre que contextualizar com a atualidade. A gente às vezes olha uma pessoa assim, que viveu 40, 50 anos de idade, irretocáveis, com uma conduta e uma moralidade aparentemente acima de qualquer suspeita. E aí daqui a pouco essa pessoa comete algum erro assim que devasta toda aquela vida irretocável. E aí a gente diz assim, era uma pessoa tão boa, como é que regrediu desse jeito? E aí a gente remonta lá a Jesus, quando os discípulos chegam para ele e dizem assim, mestre, tu que é bom. E ele diz assim, por que tu me chamas de bom? Bom só o Pai. E aí a gente para refletir esse caso fictício que eu estou colocando aqui. Será que essa pessoa regrediu? Viveu 40, 50 anos de maneira irretocável e daí comete um assassinato, sei lá, para deixar a história mais visual? Regrediu? Esse espírito deu um passo atrás? Os espíritos nos dizem que não. Então a gente precisa refletir. Como assim não regrediu? Porque a gente precisa mudar a escala do nosso pensamento. A gente olha para a vida e para as circunstâncias e para os exemplos que nos são apresentados e a gente consegue remontar ao máximo ao momento do nosso nascimento. Então, o máximo que eu consigo enxergar é 26 anos para trás. Porque a gente está tão acostumado a tomar as nossas escolhas e a enxergar a vida baseado no aqui, no agora, nessa vida, que a gente perde a escala do espírito imortal e milenar que somos. Vamos fazer um teste? As minhas colegas arquitetas que estão assistindo, não julguem o meu desenho à mão livre, que o meu negócio é AutoCAD, tá, Luiz? Mas vamos lá. Só que se chama pregnância da forma. Quantos retângulos tem aqui? E é interativo, tá? Menos para as duas aqui, ó. Quantos retângulos tem aqui? Para mim é um só. Um só. Um ou dois? Você se decide. Não é bolando. Um ou dois, um ou dois, um ou dois. Se vocês partirem do pressuposto que estamos olhando para cá, temos um retângulo. Agora tem uns mais espertinhos aí, que já gritaram assim, o quadro. Então se a gente perceber, o quadro é um retângulo. Temos dois. Se eu der um passo aqui para frente, vocês vão reparar que esse recuo aqui conforma um outro retângulo. Temos 3 retângulos. Se a gente parar para pensar que nós estamos numa sala, nós temos 4 retângulos. Cada tijolinho das paredinhas de tijolo à vista no horizonte é um outro retângulo. Os livros que temos aqui é um retângulo, essa mesa é um retângulo, esse painel de madeira é um retângulo. Quando nós dizemos assim, a pessoa viveu 40 anos de idade, de forma muito boa, assassina alguém, regride, nós estamos olhando para esse retângulo. Aí quando a gente olha sob a visão espírita, a gente pensa assim, mas talvez em outras vidas esse comportamento agressivo tenha sido rotina. A gente olha para um quadro maior. Quando a gente olha mais a fundo na senda milenar, a gente vai ver, mas espera aí. Esse espírito
vem cometendo erros nessa linha há séculos, há vidas. Então não regrediu. Continua mantendo um padrão comportamental. Não baixa disso, mas ainda não conseguiu concluir a prova e avançar. Percebamos que é uma questão de escala, mas a gente está tão aprisionado na nossa vida material que o máximo que a gente consegue enxergar são 2 retângulos. Jesus, governador espiritual do nosso planeta, enxergava o todo. Nós muitas vezes somos como formigas dentro de um pátio, que achamos que aquele quintal é o universo, que é toda a existência. Porque a nossa natureza, enquanto habitantes de um mundo de provas e expiações, é uma natureza materialista. Por mais que nos esforcemos para buscar uma transcendência, para buscar no centro espírita entender o espírito imortal que somos, no nosso dia a dia, nas nossas mínimas escolhas, muitas vezes ainda o que nos toca de material é mais forte. Os impulsos de olhar a vida como um espírito imortal ainda são mais ou menos em nós. Às vezes sim, às vezes não. Então a gente precisa olhar que muitas vezes um comportamento no bem não quer dizer que eu sou bondoso. Quer dizer que eu estou me esforçando. Vejamos bem. Há mais ou menos um ano, eu tentei mudar um pouco o meu comportamento alimentar. Aí eu parei de comer carne vermelha um dia na semana. Há muito custo, muito desafio. Aí eu fui indo. 2 dias, 3 dias. Aí no começo desse ano, teve uma semana assim, por motivos do destino, eu emendei uns 6 churrascos. Porque eu estava me esforçando num comportamento, mas eu ainda não era aquilo. Vamos fazer um exercício em cima do Evangelho. Quando Jesus chega e Maria Madalena está para ser apedrejada, Jesus chega e faz um movimento de não julgar. Ele diz assim: eu não te julgo. Vai e não peques mais. Então ele acolhe. Nós podemos fazer uma coisa assim. Nós podemos chegar diante de um conflito e não julgar aquela pessoa que está ali. Acolher, abraçar, orientar. A gente pode. Mas a diferença entre nós fazermos isso e o Cristo é que ele fazia sempre. A todo momento. Nós vamos modular um comportamento, nos esforçar ao máximo das forças do nosso espírito para conseguir ter uma postura assim evangélica. Jesus fazia o tempo todo. Então, podem os espíritos regredir? Não. À medida que avançam, concluem as provas, não voltam a errar. Se nós voltamos a errar, é porque ainda nós não superamos totalmente as nossas fraquezas naquele erro, naquela esfera. E aí a gente olha para a vida e fica-nos claros em alguns exemplos. Eu conheço pessoas que têm hábitos alimentares saudáveis, extremamente saudáveis. Eu conheço pessoas que praticam atividades físicas dentro de uma academia todos os dias. Para mim, nem se me levar de arrasto,
E as pessoas estão lá rindo com a sua garrafinha d'água. Eu penso assim, meu Deus, como consegue? Porque esse não é um comportamento que eu consigo praticar. Mas algumas pessoas já levam uma vida de hábitos extremamente saudáveis, extremamente tranquilos. Então a gente vai percebendo que cada um de nós está num estágio. E naquilo que nós já aprendemos e evoluímos, nós não vamos mais regredir. Se nós falhamos ali ou acá, é porque ainda não sanamos totalmente os nossos vícios naquela área, naquela determinada esfera do conhecimento humano. E aí a gente pode dar uma lida lá, fazer a propaganda aqui, tá? Se não tiver o livro lá, depois tu dá um jeito. Tu diz pra mim que tinha. Aqui na nossa biblioteca, para alugar, nós temos o livro Exilados de Capela, talvez tenhamos também o livro A Caminho da Luz. E lá nesses livros, nos contam alguns episódios de espíritos que foram exilados. E eu quero falar aqui particularmente dos espíritos de Capela. Capela é uma estrela que fica a 40 e poucos anos-luz da nossa Terra. Se nós pegássemos uma espaçonave que anda na velocidade da luz, que é rápido de verdade, nós demoraríamos 40 e poucos anos para chegar lá. E alguns milênios passou por uma fase de transição, assim como nós vivemos hoje. Estou fazendo a versão resumida aqui, tá, pessoal? Versão pocket. Chegou uma determinada época que alguns espíritos que estavam lá não podiam lá permanecer porque não tinham condições morais de lá estarem. Aqueles espíritos tinham avanços intelectuais inimagináveis, porém moralmente eram adoecidos. Então, chegaram e disseram assim, ó pessoal, esse planeta aqui não está mais condizente com vocês moralmente. Vocês vão ter que ir para um outro planeta. Lá, vocês vão ter a oportunidade de usar a inteligência de vocês para alavancar a evolução desse planeta e daí melhorar a vida de vocês moralmente. Aí eles vieram de um planeta muito avançado tecnologicamente e chegam aqui. A gente está matando uns aos outros com pedrada na cabeça. Wi-Fi nem pensar. Touchscreen muito menos. E de onde eles vieram, com certeza tinham todas essas evoluções tecnológicas. Não nos parece que um espírito que vivia num planeta show de bola e reencarna num Neandertal do nosso planeta, não parece que ele regrediu? Parece, né? Mas daí lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem sim. Mas às vezes demora. Eles não responderam assim, responderam mais bonitinho. Estou traduzindo. A gente evolui intelectualmente, a gente evolui no saber, mas às vezes demora para o nosso coração seguir essa evolução intelectual. Então esses espíritos que vêm de um mundo intelectualmente e moralmente avançado vieram para cá trazendo toda a sua bagagem, menos o que eles não tinham, que era a evolução moral. Então o que nos parece uma regressão, passos atrás, é na verdade a providência divina colocando os pingos nos is, nos colocando onde a gente pertence e onde a gente pode atuar, onde a gente pode desenvolver, onde a gente pode usar as nossas habilidades para contribuir e onde a gente pode se fazer melhor. Então muitas vezes nós vamos olhar para a nossa vida e nós vamos nos sentir como esses exilados. Eu estava num lugar tão bom e a vida me deu uma rasteira e me colocou num lugar tão ruim. Eu regredi.
Não. Isso é a força divina te colocando onde tu deveria estar. Te plantando aonde tu precisa germinar. E quando a gente pega os comentários do Espírito Miramês para essa pergunta, o Espírito faz a seguinte analogia. Quando plantamos uma árvore, nós logo vemos os primeiros brotos saírem da terra. Em poucas semanas, aquela semente já é um arbusto. E aí a gente pensa assim, mês que vem está dando maçã. E aí esse arbusto cresce um pouquinho mais e estaciona. E a gente fica pensando assim, mas estava indo tão rápido. Mas parece que parou. Não vai vingar, corta fora. Porque a gente é imediatista. E daqui a pouco aquele arbusto fica muito tempo naquela altura. E de repente começa a crescer e se transforma numa grande árvore que vai frutificar. Essa árvore muitas vezes somos nós. Semeados por Deus. Crescemos e evoluímos até um certo ponto. Daqui a pouco a gente estaciona, porque a gente acha que já é um figueirão. A gente é uma maceguinha. Aí daqui a pouco a gente tem um estado assim, peraí, eu sou só uma maceguinha. Jesus é uma mata atlântica. Aí a gente continua evoluindo. A partir do ponto que paramos. Nunca regredimos. Ficamos parados. E o questionamento que eu trago para cada um de nós levar para os nossos lares e para os nossos dias, a gente está parado? Ou a gente está evoluindo? A gente está concluindo prova? Ou está reclamando da expiação? A gente está germinando onde fomos plantados, na família que fomos plantados, com o pai, com a mãe, com o irmão que a gente foi plantado, na casa espírita onde a gente foi inserido, na sociedade em que vivemos. A gente está germinando, a gente está dando fruto? Ou a gente está estacionado, achando que já é uma grande árvore? Nós precisamos desenvolver a capacidade de resistir às adversidades, superar os obstáculos e germinar onde Deus nos plantou. Porque a gente pode questionar se o Gui fez uma boa palestra, se ele entendeu o que estava escrito aqui. A gente pode questionar muitas coisas. A gente pode questionar o espiritismo, a gente pode questionar a política, a gente pode questionar a economia. Mas o que a gente não pode questionar é que nós estamos no lugar errado. Que Deus errou. Milhões de pessoas no planeta Terra. Aí Ele errou na tua vida. Não pode ser tão azarado assim. Existe uma providência divina que a tudo vê e a tudo preside. Lá no Evangelho de Tiago a gente vai encontrar a expressão: até o último fio de vossa cabeça está todo ele contado. Então não achemos que estamos no lugar errado. E para finalizar, porque eu sei que vocês estão querendo regredir para não ter que me ouvir mais, eu vou trazer uma mensagem lá de João, no capítulo 10, onde Jesus, o nosso modelo de perfeição, diz o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, eu também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É a gente, tá? Também me convém agregar essas. Então Jesus não desistiu de ti, Cida. E elas ouvirão a minha voz.
E haverá um só rebanho e um só pastor. As ovelhas desgarradas somos nós, quando nos desgarramos e nos revoltamos, reclamamos e estacionamos. O bom pastor é o cara que a gente sempre se diz seguidor, mas muitas vezes não seguimos. Muitas graças e obrigado pelo livro emprestado.